Boa noite, todo mundo. Sobre o que é o papo hoje? Igrejados, desigrejados, liderados, templos, seita, a seita que dói menos. Coisa rápida hoje, mas muito necessário, sem rodeio, ok, pessoal? Eu vou começar essa live aqui eu não sei muito bem o que o strike pode, o que não pode, mas é sobre isso que a gente vai falar agora. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou rodar a nova vinheta por aqui. Vamos lá? Espera lá, que eu estou atrapalhada. Vamos lá. É isso aí. Você já desigrejou? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que está na boca do povo, então. Quem é desigrejado e tem certeza, diz amém. Antigamente a gente tinha só uma pergunta para fazer. Você é salvo e tem certeza? Bate palma. Agora, se você é igrejado ou desigrejado e tem certeza, bate palma. Por que a gente decidiu abrir isso hoje? Porque a gente ouve todo tipo de coisa sobre igrejados e desigrejados, é uma briga, é uma divisão, né, que não deveria existir se as pessoas soubessem o que é igreja. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Primeiro, vamos identificar o que é seita ou Babilônia, para depois a gente falar sobre igreja. A gente tem aqui no nosso canal um vídeo sobre isso, é um vídeo explicativo, só com slides, tá bom? Não é um estudo aprofundado, que é o que a gente queria fazer, mas tem outros temas e a gente é muito ocupada, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Como dizem por aí, a seara é grande, os cearenses são poucos, né? Então, vamos falando enquanto os temas rolam e ficam na boca do povo e aparecem. Vamos lá, então. Seita ou Babilônia? Eu vou começar por aí para depois a gente definir igreja, tá bom? O que é uma seita? Vamos identificar o que é seita. Seita é onde você entra e não sai mais. Seita é onde você entra e é controlado. Seita é onde você entra e é isolado do restante do mundo. Então, eles fazem a sua cabeça. Normalmente, você tem um líder muito tirano e manipulador que vai pegar você no momento que você chega, vai te tratar muitíssimo bem e depois vai começar a explorar seus dons, os seus talentos, o seu tempo, o seu recurso em prol das suas ideias, das ideias do líder. Eu já fiz parte de seita, nunca fiz parte de Babilônia muito não, porque eu sempre fui mais Caxias, eu gostava de ler a Bíblia, então quando a coisa era muito solta, eu não me envolvia muito. Mas seita, a gente fez parte de um grupo que era muito sério, que tinha o mesmo ministério que nós, de combate às heresias.
É um grupo nos Estados Unidos, inclusive, que a gente era ligado e acabou se tornando uma seita ali. A gente saiu antes que a coisa estourasse, né? Então a gente eu tentei, como tia, argumentar com eles e não consegui. Então eu escolhi não obedecê-los. E aí acabou que rompemos. Mas a seita, ela normalmente vai controlar onde você vai, com quem você vai conversar, o que você vai assistir, como você vai se vestir, como você vai se portar. Então, tudo seu é controlado. Se você vai ter animal de estimação ou não, se você vai se casar com certa pessoa ou não, se você vai assistir televisão ou não, se você vai comer certos alimentos ou não, né? Então você não pensa mais, você vira dependente 100% do seu líder, você não tem mais cabeça para nada. Então, esse é um extremo, aceita um extremo. A Babilônia é o outro extremo. A Babilônia é muita liberdade para você fazer o que quer, é total anarquia, você não tem regra, é proibido proibir, você é solto, descompromissado, tudo te convém e tudo te é permitido. Esse é o contrário das escrituras, que diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ah, mas tudo é permitido até onde? Até não virar pecado, né? Mas na Babilônia nada é pecado, tá bom? Então você tem esses dois extremos. Então tem gente que hoje está numa seita e não consegue sair, então a seita divide você, separa você do resto do povo, você não pode conversar com certas pessoas, você tem que romper alianças com outras pessoas, e a Babilônia é tudo solto, é proibido proibir. E a igreja, onde fica no meio de tudo isso? A igreja vai ficar no meio da onde a gente vai explicar para você no decorrer deste vídeo. Eu não sei se eu vou tomar strike, eu deveria, se eu não tivesse me atrapalhado, eu colocaria isso no começo, que é uma música de João Alexandre, que diz, que fala sobre tudo é vaidade. É uma música que tem mais de 10 anos, deve ter uns 20 anos. Eu não sei se você conhece o João Alexandre, mas ele costuma tocar, tem as suas canções muito profundas e ele normalmente faz do violão seu único instrumento e tal. Eu vou tentar tocar no celular, se eu tomar strike, acontece, porque eu já tomei uns aí, eu estou aprendendo ainda, sou criança. Ai, meu Deus, vamos lá, eu vou tentar colocar aqui no celular o João Alexandre cantando para a gente. Se eu tomar strike, depois a gente corta ou faz outro vídeo, né? Vamos lá. Vaidade no comprimento da saia, no cumprimento da lei. Vaidade exigindo prosperidade por ser o filho do rei. Vaidade se achando a igreja da história, vaidade pentecostal. Vivendo e correndo atrás do vento, tudo é vaidade. Vaidade juntando a fé e a vergonha, chamando todos de irmãos. Vaidade de quem esconde a verdade, por ter o povo nas mãos. Vaidade buscando Deus em si mesmo, querendo fugir da cruz. Não crendo e sofrendo, perdendo tempo, tudo é vaidade. Falsos chamados apostolados do lado oposto da fé. Dinheiro, saúde, felicidade, aquele que tem
contra aquele que é. Rádios, TVs, auditórios lotados, ouvindo o evangelho da marcha ré. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. Vaidade, vaidade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade. Então, pessoal, essa foi a música de João Alexandre, chama Tudo é Vaidade. Se vocês quiserem, eu deixo aqui relacionada. Essa é uma música de muito mais de 10 anos, né? Porque eu me lembro que eu era pequena. Hoje eu continuo com 1,75 m igual eu tinha antes, mas eu tô com 50 anos, então eu era moleca, jovenzita, né? Quando eu ouvi essa música que me impactou muito. Eu já disse em outras lives que eu sempre fui muito questionadora desde muito pequena. Eu nunca engoli nada muito fácil, assim. Então, eu sempre questionei tudo e todos. E quando eu me deparava com incoerência, eu travava e não seguia mais, né? Então, isso com os meus pais, com professores de escola dominical, com pastores, com quem quer que seja. Eu sempre fui muito questionadora. Eu fui batizada aos 12 anos de idade por obrigação, porque na igreja que a gente fazia parte do ministério lá, as crianças que faziam 12 anos de idade eram encaminhadas para o curso de batismo e se batizavam. E eu lembro que eu não queria me batizar e fui obrigada a me batizar, enfim. Então, a igreja, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a igreja. Eu vou passar uma imagem para vocês que choca um pouco, e eu quero explicar essa imagem. Não é nenhuma apologia, nenhuma destruição, nem nada, mas eu queria que você pensasse sobre isso aqui que eu vou colocar na tela. Junto com a música de João Alexandre, a gente criou um movimento, a Vitória dos Desigrejados. Existe um movimento um pouquinho no começo de quando a gente começou a Igreja dos Desigrejados, né? E eu vou explicar o porquê. Mas a Igreja Templo, você vê essa imagem, né, da Vitória dos Desigrejados, tem um abismo, tem um fogo embaixo e o templo caindo e as pessoas escapando e ficando livres. Elas escapam e vão crescendo, vão ficando mais eretas e tal. Por que essa imagem choca um pouco? Porque vai falar, nossa, você quer queimar a igreja, você quer pôr fogo na igreja, você quer destruir o templo, você tem raiva do templo? Não, nenhuma. Eu gostaria muito que fosse diferente, porque Jesus disse que é casa de oração, né? O templo deveria ser casa de oração. Mas Jesus, ele estava entre nós, ele frequentava as sinagogas, né? Mas ele frequentava com verdade, né? As sinagogas. E ele limpou um dos templos que estavam fazendo comércio ali. E ele desceu o sarrafo, né? Virou tudo, virou mesa, virou tudo, porque ele falou, por que vocês estão fazendo da casa do meu pai, que é a casa de oração, um covil
de ladrões e salteadores, né? E essa música de João Alexandre é muito profunda, essa letra, porque ela diz que a morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. E eu quero falar sobre a igreja templo, enquanto ministério, enquanto organização, e depois eu vou falar sobre o que é a igreja de Cristo, que é organismo, que não é organização, mas é um organismo vivo, atuante, espalhado, feito de membros, células espalhadas no mundo todo, nos 4 cantos da Terra, né? Então, é sobre isso. Mas falando sobre a música de João Alexandre, esse movimento aqui dos desigrejados aqui, com este templo aqui embaixo, eu quero pegar para você o texto de Ezequiel 8. Falando de igreja, templo, de ministérios, de onde você vai semanalmente, aí onde as pessoas frequentam. Então, aqui em Ezequiel 8, Deus usava muito o profeta Ezequiel para falar com a casa rebelde, né? Casa rebelde era o povo que se chamava pelo nome do Senhor, e quando Deus chama Ezequiel, o chamado que a gente tem é tanto de Jeremias quanto de Ezequiel, Deus é muito claro, falou assim, olha, eu não vou te mandar para um povo de língua estranha, eles falam crentez, né? Eles citam Bíblia, mas eles não têm mais como ouvir, eles são casa rebelde. Você vai falar com eles e eles vão endurecer, eles não vão te ouvir, né? Então, em Ezequiel 8, vai mostrar o que Deus vê atrás dos templos. Então, eu gostaria que você lesse esse Ezequiel 8 hoje e meditasse em Isaías 1. Eu estou falando aqui e o meu objetivo não é só em oferecer um manual para desigrejados serem respeitados e saberem, checarem as suas próprias motivações quando escolhem deixar de frequentar ministérios ou templos, tá bom? A gente tem um ministério com desigrejados no Brasil e com desigrejados lá fora. São características diferentes, tá bom? Mas em Ezequiel 8, Deus mesmo faz com que o profeta Ezequiel vá olhar a casa, né? O templo. Então, você vai olhar, aqui está em Ezequiel 8, a gente vai passar para a glória de Deus que estava ali, né? Onde estava colocada a imagem de ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Então, a imagem de ciúmes, lá no Novo Testamento vai dizer que Deus tem, que o Espírito que em nós habita, porque hoje nós somos o templo, o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Cada vez que a gente se mete com prostituição, faz alianças ou tem relações sexuais ilícitas, a gente mancha o templo e se torna um com aquela pessoa. Então, você se faz um com a prostituta e etc. E Deus destrói quem destrói o templo. Hoje o templo somos nós. Antigamente, a glória de Deus, que era aquela nuvem espessa, encheu a casa que Salomão construiu para Deus, né? Então, estamos falando de igreja agora, e essa igreja que você conhece. Então, este templo, eu vou falando com vocês e vou tentando jantar, porque sim, porque eu tô com fome e hoje eu tenho comida, então eu vou jantar junto com vocês. Então, vamos lá. Essa música de João Alexandre é boa, hein? Vamos lá. Então, tem a imagem de ciúmes e Deus vai começar a explicar tudo o que ele tem visto. Então, aqui, Ezequiel, meditem nesse texto, pastores, líderes, liderados, igrejados, desigrejados, todo mundo. É importante que a gente saiba. Então, vamos lá.
Vamos para o versículo 7, Ezequiel 8:7. Ezequiel contando a visão que Deus tinha dado para ele. Então, Ezequiel relata aqui: ele me levou, ele quem? Deus, me levou à porta do átrio, eu olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. E disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. E aí 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Zanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Lá em Apocalipse vai mostrar, abrindo adendo aqui, que o incenso diante do trono de Deus são as orações dos santos, né? E aí vem fogo do altar e etc. Então, Deus recolhe hoje as orações. Então, você vê que os sacerdotes estão ali, os anciãos, com o incensário cada um. Versículo 12 de Ezequiel 8, seguindo a leitura. Então me disse: viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, falando de ancião, de sacerdote, de líder, né? Pois eles dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Tipo, não tá caindo raio na minha cabeça, não tá acontecendo nada. A gente fez lá no Insensatos Gospels, o podcast da tia, tem aqui a playlist, que o diabo tem essa mania de falar: não tá acontecendo nada, não cai um raio na cabeça, é sinal que Deus está aprovando a gente, que a gente está abafando. Não é assim. Versículo 13, disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, diz Ezequiel, continua relatando aqui, versículo 14, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me: vês isto, filho do homem? E verás ainda abominações maiores do que estas. Então, você vê que Deus, ele mostra um buraco ali na parede e fala para o profeta cavar o buraco. Então, o profeta, a gente que tem esse chamado, eu posso dizer, a gente cava. Deus, ele mostra uma direção para nós e faz a gente cavar naquela direção para trazer toda a abominação para fora. Então, como profeta, esse dom profético de Ezequiel, que a gente recebeu esse chamamento de Jeremias e de Ezequiel, enquanto tia de Bereia também, além de cuidar de vidas, de almas de desigrejados, de ensinar o povo, a gente também cava o que está atrás das paredes do templo. Então, a gente começa a ver toda a sujeira e trazer para fora e denunciar isso. Então, a gente passa pelas sinagogas, pelos ministérios fazendo isso. É chato pra caramba. Você pensa que a gente gosta? Gosta não. Você pensa que é prazeroso? Não é não. É cansativo, né? Mesmo porque a gente sabe que eles não vão ouvir que são casos rebeldes. A gente só serve de testemunho. Enfim. E aí a gente vai cavando e vai abrindo. Então, você viu que eles viram os répteis e animais abomináveis, que a lista proibida lá de Levítico, que estavam todos ali. Você viu que os anciãos estavam com um incensário na mão. Incensário representa onde se recolhe as orações dos santos e também as ofertas e tal. Então, eles estão lá fazendo nas trevas, nas suas câmaras pintadas de imagens, ou seja, eles não adoram mais o Senhor, já estão corrompidos, né? E dizendo: olha, Deus não está nem aí, a gente está fazendo certinho, não está caindo na cabeça, o ministério está prosperando, a gente está ganhando seguidor, está tudo bem. Né? E aí ele fala: você vai ver coisas piores ainda. Aí vem as mulheres chorando por Tamuz, que era um outro deus e tal.
E dizem, você vai ver mais abominação ainda. Então, tem coisa mais profunda para acontecer ainda. Levou-me para a gente falando de igreja conforme a estrutura de hoje, que o Fernandinho diz que você não pode abandonar essa igreja, que diz que você tem que congregar nesse tipo de igreja. Isto não é igreja de Jesus, isto é templo físico, tá bom? Hoje não existe mais o templo físico. E eu vou explicar o porquê. Eu já expliquei, já citei o texto de que nós somos o templo do Espírito, o templo de Deus, e que se nós destruirmos o templo, Deus mesmo se encarrega de nos destruir. Tanto que o templo de Salomão, a arca do Senhor, não vai ser mais mencionada, ela está lá no céu, acho que Apocalipse 11 vai abrir, e ela está lá, ninguém vai mais precisar dela e tal. Vamos continuar. Então, o versículo 15, ele fala que vai ver coisas maiores. O 16, Ezequiel continua relatando. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, e adoravam o sol virados para o oriente. Ou seja, estes sacerdotes, no lugar entre o pórtico e o altar, depois a gente pode falar sobre o templo, mas olha lá, ele está lá no púlpito, de costas para o templo do Senhor, mas com o rosto voltado para o sol, virados para o oriente, virados para o outro lado. Embora estivessem no templo, estavam de costas para o templo, de costas para a santidade do Senhor. Então me disse, você vê isso, filho do homem? Acaso é coisa de pouca monta, é pouca porcaria para a casa de Judá o fazerem ele abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a me irritar? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também os tratarei, diz o Senhor, com furor, e os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim eu ouvirei. Então, você imagina essa situação, é a situação do que chamam de igreja hoje em dia. Ah, mas não pode abandonar a congregação. O que é congregar? É reunir. Congregar não é ir ao culto, né? Mesmo porque Paulo escrevia cartas da prisão também, né? Ele não estava congregando, né? Ah, mas ele estava impedido. A igreja que se reúne na casa de fulano de tal. Era templo? Era liturgia? Igreja é reunião de pessoas em determinado lugar. Quantas pessoas, tia de Bereia? Jesus disse que bastam 2 ou 3 reunidos em nome dele, e ele está no meio deles. Ai, mas e o culto, a liturgia? Primeiro você chega, você ora, você canta, olhando para a parede. Aí vem um cara, animador de torcida, que é o líder de louvor, com seus ungidos, e conduzem o louvor, manda você sentar, levanta, bata palma, não sei o que lá. Aí depois você tem os avisos, você tem a oferta, Então, essa liturgia da palavra, que nem sempre é uma palavra pura, às vezes é um culto de alma, que você se arrepia, sai super motivado, mas por quê? Porque foi para sua alma, foi para você o culto, foi muito bom esse culto. E Deus nem recebeu. E aí sai de lá para fazer o que quer. Então sai de lá e vai encontrar a namoradinha, sai de lá vai para o motel, sai de lá vai para o bar, sai de lá vai bater na mulher. Na saída do culto, o líder já briga com a mulher, já estapeia ela, já humilha ela. É assim que acontece. E você acha que isso é congregar? Que isso é igreja? Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. O que é edificar a igreja? A igreja de Jesus é o seu corpo.
Eu sou a igreja de Jesus, eu sou o templo hoje. Deus não habita mais em templo feito por homens, por mãos humanas. Antes, ele permitiu que isso fosse feito como figura, como exemplo. Mas quando Deus vinha falar com Adão e Eva, eles não faziam o culto. Deus vinha todos os dias, na viração do dia, falar com o homem, mas o homem pecou. E ele ia aonde? No jardim, na casa deles. Eu não vou, Adão, Eva, como é que tá? Aqui é o jardim, boa tarde. Ali temos árvores, aqui temos os animais para dar nomes. Vocês me façam filhos, porque vocês têm que encher a terra, dominá-la. Guardem, Adão, você lavra o jardim. Eu ia falar o jardim. Adão, você lavra o jardim, você guarda o jardim, ok? Ok. E me construa um templo para minha glória habitar. Era isso que Deus pediu para o ser humano? Não, não foi isso. Deus vinha conversar com o homem, ele se reunia com o homem e com a mulher. Mas a gente perdeu a glória de Deus, mas mesmo assim, Deus não parou de conversar com o ser humano. Conversou com Caim, depois achou Noé. Antes de Noé, o Enoque já andou com Deus, Deus ficou felizão e tomou Enoque para si, não foi mais achado durante a terra, ali no meio do povo. Aí vem Noé, Deus falava com Noé aonde? No templo. Onde é que Deus deu para Noé a planta, o projeto arquitetônico da arca? Foi no templo, foi na igreja? Foi no Santo dos Santos? Foi no monte? Não, Noé estava de boa, andando lá, e Deus falava assim, Noé, achei Noé, caramba, eu estava procurando alguém. Mas não, Deus tem os seus predestinados. Não, não tem. Deus procura os fiéis da terra, diz lá em Crônicas, para se mostrar forte. Os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando os fiéis, e Jesus confirma isso, dizendo que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, Deus passa a revista na terra o tempo todo. Deus achou a Davi atrás das ovelhas lá do seu pai e puxou ele para vir para frente, para liderar o seu povo para cuidar e guiar como um pastor, mais do que como um rei em si, certo? Dito isto, deixa eu sair daqui da tela. Então, se você tem problema com esta imagem aqui, que o templo vai pegar fogo, eu queria te lembrar que a casa que você construiu, o escritório que você construiu, tudo está destinado ao fogo, porque a gente não é daqui. Então, se você se preocupa muito em construir coisas terrenas, você está construindo para quem? Para o fogo. Vamos seguir. Então, vamos lá. Isso dito, eu separei alguns tópicos para a gente conversar hoje. Vocês não são de engajar muito aqui, quando engaja pouquinho, né? Como diz a minha amiga Sandra, querida, parafraseando o Edir Macedo, diz que o povo gosta de bosque. Oh, que cheiro de bosque, soltar um peixe. Então, é uma metáfora. Mas a gente que entrega ouro, ninguém gosta muito. Mas nós perguntamos para as pessoas, os desigrejados, né? O que eles mais têm dificuldade, o que eles mais enfrentam, se é permanecer na fé, etc. Eu deixei aqui uma enquetezinha, se você puder responder, vai ser legal. Depois, no final da live, a gente vai deixar o link da Igreja dos Desigrejados, caso você queira não andar sozinho, que é o conselho de Jesus para nós. Mas você não pode parar de ir para a igreja, porque senão você para de congregar e não pode deixar a congregação. Defina congregar. Jesus definiu como uma reunião de 2 ou 3 reunidos em nome dele. E ele se faz presente. Jesus disse que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Então, eu queria perguntar, eu perguntei para uma querida
que a gente acompanha, e ela tem um problema de saúde muito sério, e ela não pode sempre estar congregando na igreja dela. Mas ela defende com unhas e dentes esse princípio e pega no meu pé, porque eu não congrego, mas conforme o padrão dela. E eu perguntei para ela, quando você não vai para a igreja, para o culto, whatever, que eu não sei como chamar, que a igreja é o corpo de Cristo, espalhado nos 4 cantos dessa terra, ou seja, se eu estou aqui, meu irmão está no Nepal, meu irmão que eu digo que eu nem conheço, está no Nepal precisando de ajuda, eu sou o corpo de Cristo para ele no Nepal. Eu vou congregar com ele, vou procurar informações, vou procurar este querido que sofre, vou oferecer a minha ajuda a ele a partir da intercessão. Isto é congregar, é reunir, é cuidar um dos outros. Isso é ser igreja. Ir ao templo, cumprir uma liturgia ou cumprir um ministério local não é congregar. A Bíblia diz assim, quando vocês se reúnem, um tem louvor, outro tem doutrina, outro tem profecia, faça-se isso com ordem e decência. Quando você vai ao culto, você oferece o quê? Sua oferta? Ou dízimo? Seu único dom é contribuir? E se você tem o dom de profecia? E se Deus aquela manhã não entregou a palavra, o maná, para o pastor presidente que é obrigado a pregar? Ele tinha que estar ouvindo e entregou para você durante o dia. Você tem a liberdade de falar com aquele pastor, pegar o microfone e dizer assim, diz o Senhor? Porque quando a gente se reúne, cada um tem um dom. Os dons foram feitos para a igreja toda. O que é igreja? É a reunião que você vai? Não, não é. Igreja não é templo e templo não é igreja. Ok? Lá em 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, Paulo é claro, se você tiver relações com uma prostituta, relações ilícitas, você está destruindo o templo do Espírito, que é você, e Deus mesmo vai te destruir. Então, um desigrejado, que é um termo pejorativo, é um xingamento, é um estigma, uma condenação, como se fosse você é um leproso, você é um rebelde. Desigrejado não é desviado. Agora, se você saiu da igreja, chutou o balde na palavra de Deus, nos princípios do reino, você não é desigrejado, você é desviado. E aí põe a barba de molho, porque quando Deus vier, ele vai destruir os ímpios, ok? Então, Deus vai chegar, vai destruir os ímpios e você vai estar lá no meio. Quem é sujo, fique mais sujo ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Essa é a regra. Qual regra você está cumprindo? Então, se você está usando essa ocasião de largar o templo porque você está machucado, porque você não quer saber de Deus, de Jesus, de graça e paz, dessas coisas, desse crentece que dá sei lá, uma aliviada na cabeça, não saia da doutrina. Não perca os alicerces, ok? Você está sem parede? Ótimo, mas não perde alicerce. Porque senão Deus vai vir e vai passar o facão ali e você vai pro meio da galera que vai pro arder no fogo eterno. Não é inteligente, tá bom? Outra coisa, motivação. Existe uma razão lícita para desigrejar neste padrão que dizem? Existe. Se você está vendo os buracos na parede, o que está sendo feito lá, você tentou colaborar com a reunião e não te deram ouvidos, a Bíblia diz, sai da Babilônia, povo meu, para que você não incorra aos seus pecados e às suas pragas. Então, você sai correndo. Motivos errados para desigrejar é ser uma pessoa egoísta que não quer ouvir ninguém. Quando eu digo assim, ouvir ninguém, eu digo ouvir a admoestação séria, porque há pastores sérios,
sim, mas eles não estão necessariamente ligados ao ministério. Aqui, enquanto tia de Bereia, a gente pega no pé de todo mundo com os nossos dons. Então, a gente procura acompanhar algumas pessoas e pega no pé. Então, a gente guia por pastos verdejantes, águas tranquilas e por vale da sombra e da morte também. Então, com cajado e com vara. Tem algumas pessoas que se rebelam. A gente dá uma varadinha aqui e outra ali, né? Se a pessoa quiser o seu caminho, ela vira bode e a gente sai fora, porque a gente só cuida de ovelha, a gente não pastoreia bode, tá bom? Mas o dom de pastor, como eu disse, não é uma carteirinha. Tem aqui na playlist também, a gente fala muito sobre um pastor fake, se é pastor de verdade ou não, se o mestre é uma mula, se é uma besta, né? Quem você está seguindo. Agora, a reunião do culto, daquele culto solene no formato templo, no formato religião, no formato ritualístico da coisa, esse daí a gente rejeita, rechaça, porque Jesus veio edificar uma igreja atuante que avança contra as portas do inferno. Então, você percebeu que na sua igreja local tem um convite do vinde e não tem o ide, então já está fora da visão do corpo de Cristo. Por quê? Porque a porta do inferno ela é estática. Você não sofre um ataque de porta. Você já viu a porta vindo até você? Para você abri-la? Não. A porta é você que vai até ela. Então, a igreja ela é atuante. E Jesus sempre manda de 2 em 2, não manda sozinho, tá? Porque quando um cai, outro levanta. Foi assim lá em Mateus 10, foi assim em Lucas 10, com o comissionamento dos 12 e depois dos 70, tá bom? Desigrejei. E agora? Como é que eu faço? Eu não estou indo mais ao culto. Eu tinha domingo de manhã, eu me sinto meio vazia. No começo eu me sinto um pouco liberto, depois eu começo a me sentir perdido. Por quê? Porque eu tenho culpa, eu tinha um ritual, eu sabia o que fazer. Como é que fica a minha vida espiritual fora do sistema? Bom, leia a Bíblia e faça a oração. Conhece aquela historinha que, como tia de escola dominical, eu posso dizer, leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Tim, faça a oração. Bom, leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Aí quem não olha, a Bíblia não lê. Bíblia não lê. Tim, Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. É assim. Então, você está desigrejado, você não vai mais àquele ritual, colocar sua roupa de missa, sua máscara, ir para o culto, cumprir sua tabela e tal. Não fica assistindo 200 mil cultos online. Procura alguém mais... você vai procurar 2 tipos de pessoas. Alguém mais firme do que você, para te orientar, para andar com você e te ajudar. E você vai procurar alguém que está um pouquinho abaixo de você, para você puxar essa pessoa, cuidar dessa pessoa e orientar essa pessoa, tá bom? Então, você vai procurar esses 2 tipos de pessoas, um de cada tipo. E aí, você pode contar com a tia de Bereia aqui, que a gente vai cuidar de você, vai limpar toda a sua estrangeirice, que você vai trazer desse sistema que a gente viu lá em Ezequiel 8, né? A gente vai limpar você de toda a estrangeirice, vai deixar você tinindo e vai multiplicar seus dons e talentos para que você cuide de outros, tá bom? E a gente vai oferecer essa ferramenta. Então, você fazer muita amizade com o mundo, você vai ser inimigo de Deus. Mas Jesus, tia de Bereia, ele se assentava com prostitutas. Mas não era para comer com elas, compactuando das obras, era para chamá-las ao arrependimento. Quando Jesus sentava com as pessoas do mundo, era para chamá-las ao arrependimento. Não era para ter comunhão. Tanto que Jesus diz assim, que para os fariseus, que vai ter pessoas, as prostitutas, os cobradores de impostos iam entrar antes deles. Por quê? Porque Jesus estava chamando ao arrependimento e eles queriam se arrepender, ao passo que os fariseus não queriam nem saber de Jesus, não queriam saber da palavra, eram os doutores da lei, tipo os teólogos de hoje em dia, os teologuinhos, teologões, que não querem saber de Bíblia, eles querem saber
de pensadores, de doutrina de homens, de entendimentos humanos, de reformadores, não querem saber de Pedro, por exemplo, que foi testemunha ocular. Você não vê teólogos, teologuinhos e teologões citando escrituras puras, é tudo misturado com assim disse fulano, assim disse Beltrano, assim disse o grego, o hebraico, o não sei o que lá. Já expliquei inúmeras vezes sobre isso, de que o Espírito da profecia é quem revela as escrituras. Leia a sua Bíblia, independente da tradução, e peça para o Espírito te guiar toda a verdade. Você se sentar com o autor do livro é muito melhor do que sentar com o tradutor. Eu falo isso por experiência própria. Eu escrevo livros, Gabriela traduz para o inglês. Então ela diz assim: mãe, eu tenho várias expressões que eu posso usar aqui. O que é que você quis dizer com tal coisa? E aí eu explico o que está dito ali e qual o sentido que aquilo tem, e aí ela usa a melhor palavra para traduzir. Isso não acontece mais com as Bíblias hoje em dia, é verdade. Como aquele texto que eu citei: vós pais não provoquem seus filhos a ira. Não é para irritar vossos filhos, alguma tradução diz. Essa tradução é porca e fugiu do estado original. Porque se você contrariar o seu filhinho, por mais lindo que ele seja, seu bebezinho querido, ele vai meter-lhe a mão na sua cara. Não é assim? O bebê pequenininho, a mãe fala não, ele taca-lhe um tapão na cara da mãe. Acontece. Todo bebê faz isso um dia. Aquele bebê lindinho, fofinho, cheirosinho, seu sonho de viver. Você vai falar não para ele, ele vai tacar a mão na sua cara, no seu colo. Por quê? Porque a natureza. Então, essa tradução que diz: vós filhos, vós pais, não irriteis os vossos filhos, está erradíssima. Porque você vai contrariar seu filho, ele vai ficar irritado com você, ele vai falar: te odeio, eu não gosto mais de você, vai cuspir na sua cara, eu quero que você morra, eu acho que eu sou adotado, eu vou morar na casa da minha avó, na casa do meu pai. É assim que ele vai fazer. Mas o texto diz: não provoquem o seu filho a ira. A tradução correta é essa. O que é provocar a ira? Eu falei isso no vídeo da Helena Tanuri um pouco. Está aqui na playlist Criação de Filhos também. Eu disse assim: provocar o filho a ira é fazer o seguinte: é você não corrigi-lo nessa vida e empurrar ele para enfrentar a ira de Deus no último dia. Que aí não vai dar para fazer nada. Deus colocou os pais para admoestar, contrariar e formar, corrigir os seus filhos. Para quê? Para que eles não enfrentem a ira de Deus no último dia. Então, isto é: vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, antes criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. É isso que quer dizer, tá? Então, sente-se com o autor da Bíblia, que é o Espírito da profecia, que lá em 1 João vai dizer que são 3 os que dão testemunho no céu: o Pai, o Filho, que é a palavra, que é o Verbo, que é Jesus, e o Espírito da profecia. Pedro vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, que toda ela não vem de pessoal interpretação, mas homens guiados pelo Espírito, inspirados pelo Espírito, escreveram o que nela está escrito, e é o Espírito da verdade que Jesus enviou, que nos guiará a toda a verdade, porque ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar do que ouviu de Deus e de Jesus e vai traduzir para nós. Não é assim que acontece na oração? Eu sou desigrejada e não sei orar. Desenvolva a sua oração. Converse com alguém mais maduro que você. Não ande sozinho, tá bom? Essa pessoa vai interceder por você e vai te ensinar a orar como Jesus fez com seus discípulos, né? Mas você, ao orar, você não precisa falar: não sei orar. Conversa com Deus o tempo todo, e o Espírito que conhece você por dentro, o Espírito Santo, vai traduzir isso para Deus, e o Espírito que conhece os planos de Deus, o sentimento de Deus, vai traduzir isso para você. Há uma troca, porque realmente ninguém sabe orar como convém. Mas é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não deixe de orar. Mas tia de Bereia, como é que é o meu ritual? Olha, você vai ler a sua Bíblia, independente se você está entendendo ou não.
Você vai ler as escrituras rotineiramente. Mas começo da onde? A tia de Bereia ajudou você com material de percorra a sua Bíblia em 30 dias, onde você em 30 dias vai ter de 1 a 5 capítulos por dia de toda a escritura. A gente pegou profetas menores, profetas maiores, Gênesis, pegou um pouco de Deuteronômio, pegou um pouco do Novo Testamento, para você entender o todo, por que o mundo está como está, qual que é a solução, o que Deus espera de mim agora e para onde as coisas estão indo. Esses 30 dias é para isso. É gratuito, você pode fazer o download gratuito ou deixar uma oferta para a gente. Tem dúvida? Tem lá a Igreja dos Desigrejados, você pode, para não caminhar sozinho, preencher um cadastro, bem sinceramente com as perguntas que ali estão. Nós vamos orar e vamos buscar uma direção de Deus sobre aquilo, de como te ajudar. Se você já estiver fazendo parte de um grupo, nós não cuidaremos de você, muito provavelmente, porque a gente não gosta de semear em seara alheia. A gente está aqui para cuidar de quem precisa, tá bom? Agora, se você disser, tia, eu abandono lá, eu quero ficar aqui, me ajuda, porque você vai ser posto para trabalhar. Quando a gente criou essa Igreja dos Desigrejados aí, era para 2 ou 3 pessoas, e já está com 40 e pouco, já está cheio, né? Então, a gente está precisando formar a gente para cuidar uns dos outros. E a gente tem um Unchurched, que é lá fora, para cuidar de gente lá fora, tá bom? Em inglês, só por enquanto, embora eu seja made in Venezuela e tenha pais de origem espanhola, né? Eu só falo inglês, porque é um dom, não porque eu tenho estudado ou escolhido. Bom, vamos lá. Preconceito. Aqui eu queria me ater um pouco sobre o preconceito que sofre um conhecido desigrejado. Ele é como se fosse um leproso dos dias atuais, né? Ah, mas você está desigrejado. E é um desigrejado. Você até gente que é desagrejado, né? Não, fala direito. Já que você vai me xinga com classe. É desigrejado. Mas por quê? Existe um estigma de que você é revoltado, de que você não se submete. Não, não é isso. Você que está chegando agora na live, a gente leu Ezequiel 8. Eu queria que você lesse Ezequiel 8, Isaías 1. E se você quiser andar com a gente vai limpar você de toda a estrangeirice, vai te preparar para responder. Primeiro, a gente vai cuidar de você, porque existe uma culpa, uma inadequação, uma depressão. Por quê? Porque você saiu do sistema, você tinha aquele ritual de culto. Então, hoje a gente brinca com os igrejados assim, quantos cultos online você assistiu essa semana, né? Por quê? Porque sente falta. Sente falta do ritual, daquela convivência, acaba ficando com culpa. No começo é legal, Nova Iguaçu, né? Tô livre, eu vou dormir o domingo inteiro. Não consegue dormir. Tem uns que vão beber, tem uns que no sábado vão pra balada. Aí já não é. Aí já é desviado. Aí você não é desigrejado, aí você é desviado. Porque aqui na Tia de Bereia, na Igreja dos Desigrejados, a gente não é bagunçado, ok? A gente não faz parte de uma organização, mas a gente faz parte de um organismo vivo, que é um organismo santo, o corpo de Jesus Cristo. Então, não tem bagunça. Tá bom? Então, lá nos Estados Unidos, o que eles fazem? Eles largam a igreja, depois eles largam o Cristo, depois eles vão para o tarô, agora estão explorando sexualidade. Opa, peraí, calma, gente. Desconstruiu demais o negócio, era só para não ficar ligado a uma organização debaixo de um jugo. Né? Volta um pouquinho para o começo dessa live e vocês vão entender João Alexandre com aquela música A Morte se esconde atrás dos templos, falsos chamados apostolados do lado oposto da fé, exigem prosperidade por ser filho do rei, e não tem nada a ver com filho de Deus, esse negócio de riqueza, né? E as pessoas se reúnem ali, rádios, TVs e auditórios lotados para ouvir o evangelho da marcha ré. Então, a gente sai de tudo isso? Sai. A gente larga a capa e segue Jesus? Sim. Hoje você não tem mais a tia da escola dominical, que é o que a tia de Bereia veio trazer de volta,
né? O que você tem são teólogos, teologuinhas e teologões, reformadores, pensadores, você sai de lá um intelectual. Você prega para a mente e mata o espírito. Por quê? Porque a mente carnal não entende as coisas do espírito. Então, se fizer muito sentido para a mente humana, você pode ter certeza que espiritualmente está matando, porque é o espírito que traz vida. Jesus foi muito claro: vocês examinam as escrituras, julgando nelas vocês terem conhecimento, mas elas falam de mim. E vocês, contudo, não vêm a mim para ter vida. Aqui na Tia de Beré, a gente vai a Jesus para ter vida. É o Espírito quem vivifica a palavra, porque a letra por si só ela é morta. Então não adianta vir uma teologia, você cursar teologia, grego, aramaico, fulamaico, só para gerar confusão. Porque o sentido da palavra, a vida, quem dá é o Espírito. Porque as escrituras sozinhas como livro são mortas, ela é morta. Se você for ler a Bíblia conforme um livro, você vai gerar morte. Quem vivifica é o Espírito. Então, é isso que a gente está fazendo enquanto Tia de Bereia e enquanto Igreja dos Desigrejados, que serve para quê? Para formar você numa instituição, uma outra instituição, um outro jugo? Não. Nós vamos limpar a estrangeirice de você, nós vamos cuidar das suas feridas, como fez aquele samaritano, com aquele homem que estava assaltado, sem esperança, largado para morrer no caminho, pelo caminho, e o sacerdote não ligava para ele, nem o levita. Então, nós vamos parar, vamos cuidar das suas feridas, vamos ver o tempo necessário. Por isso que tem umas perguntas muito importantes para você responder nesse formulário da Igreja dos Desigrejados. Então, lá no Instagram, você procura Igreja dos Desigrejados. Vai ter um link na bio. Preenche esse cadastro, responde as perguntas abrindo o seu coração ali, você não vai ser julgado. É só para a gente entender como poder te ajudar, da onde partir, orar por você e começar um trabalho com você. Se você estiver ligado a outro grupo, provavelmente, a não ser que o Espírito seja muito claro com a gente, mas provavelmente a gente vai te abençoar e deixar você onde está, tá bom? Porque essa mistura de Torá oral, né? Vem um querido e às vezes fala, o Criador, que não sei o que, aquela Torá oral maldita que mistura tudo que é assunto e tal, a gente vai limpar a estrangeirice de você. Se você aguentar o tranco, a gente vai fazer você discípulo de Jesus, não nosso, de Jesus. Tá bom? Então, isso você precisa ter muito claro sobre o que você quer, porque é assim que a gente vai tratar. Aí a família fala, você está desviado, você... Aí é que tá. Como é que tá o teu testemunho? Porque a gente é desigrejado, mas não é bagunçado. E desigrejado não é desviado. Não é porque tá sem parede que vai perder alicerce. Tá bom? Então, vem com a gente que a gente vai te dar lá um manual, tá? A gente vai te ajudar e deixar você tinindo com o manual para desigrejado, tá bom? Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui. Então, a igreja templo vai pegar fogo. Essa imagem não sou eu que vou botar fogo, tá bom? Que vai botar é Jesus em tudo que há na terra vai pegar fogo. Antes foi destruído com dilúvio, agora vai ser destruído com fogo. Então, o carro que você trabalha tanto vai pegar fogo, a casa que você quer construir com tudo de bom e do melhor, a ilha, até o pessoal está comprando coisa no metaverso, gastando um dinheirão. Poxa, gente, eu estou precisando de uma casa própria para me dar de presente, ao invés de ficar comprando coisa lá no metaverso, né? Coisa fictícia. Tá com dinheiro sobrando, a casa para te dar equipadinho, ó, chuchu, para a gente fazer a obra, tá bom? Vamos lá. Então, tudo vai pegar fogo, mas não sou eu que vou botar, não. É o fogo de Deus. Então, olha, a igreja dos desigrejados, ela é o quê? Desigrejado sim, desviado jamais. Isso, um desigrejado que saiu do sistema religioso, precisa ter muito claro. Não é para desviar do alicerce, da sã doutrina, dos princípios eternos. Não, não. Não é anarquia, tá bom? A gente é sem parede,
mas é sem bagunça. Desigrejado não é bagunçado, porque a gente mantém os fundamentos. E se você não tem mais os alicerces e os fundamentos, a gente vai lá, vai aterrar o caminho, vai arrancar essa podridão. Se precisar demolir a casa que foi construída errada, nós vamos demolir, vamos fazer outra com os alicerces corretos. A começar da profundidade e do alicerce. Porque quem começa a construir uma casa pelo telhado, não cuida de sustentação desde a base, desde o fundamento, desde o alicerce, a fundação da casa, vai ruir, tá bom? Então, a gente não vai começar a construir nada pelo telhado, que é aquilo que você vê, que as pessoas, tem número, tem não sei o que, não tem. A gente faz trabalho de alicerce, de fundamento. Então, a gente vai abrir a profundidade da construção, para cima é o que vai ter para baixo. Vai colocar os alicerces que estão derrubados de geração em geração. É outra missão, enquanto tia de Bereia nós temos, tá bom? Entre nós, as pessoas é que são os templos e as nossas paredes são os muros de fogo ao nosso redor. A gente não é fechado, a gente não se reúne fechado num lugar físico. A gente se reúne na internet, a gente conversa no WhatsApp, é uma reunião, a gente ora um pelo outro, também estamos em comunhão, ligados pelo corpo de Cristo, recebendo a vida de Jesus, o sangue de Jesus. A gente confessa os pecados uns aos outros, a gente tem liberdade de se abrir, e o sangue de Jesus, onde tem luz, ele purifica de todo o pecado. Porque a Bíblia diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para sarar. E se nós andarmos na luz, lá em 1 João vai dizer, como Jesus na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, ou seja, não fica aqueles negócios escondidos, a gente abre o jogo para as pessoas, uns para os outros, e aí vem o sangue de Jesus, que é a vida de Jesus, e o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Então, a gente vive assim. Por quê? Isso não tem na igreja templo, né? A igreja tem para tipo namorado, sabe namorado? Você vai uma vez por semana, você se pinta, você toma banho, você vai bonitão, né? E depois você volta para casa, brigou, vai embora, não precisa consertar, não precisa acertar. E aí, quando deve de novo, e etc. Não tem compromisso, tem que lavar cueca, não tem que pagar conta, não tem de nada. Não, entre nós não é assim. A gente tem comunhão verdadeira. Um lava o pé do outro, um cuida do outro, é assim. Tá? Não tem parede física, por quê? Porque o número é grande e só o que nos mantém seguros e unidos e congregados são os muros de fogo ao nosso redor, conforme esta palavra profética que o Senhor nos deu, de Zacarias 2, 4 e 5, que diz assim: ele disse, corre e fala a este jovem, que no caso é o tia de Bereia, dizendo, Jerusalém está habitada como aldeia sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela, o Senhor mesmo, um muro de fogo ao redor, para a glória estarei no meio dela. Por isso que a gente não tem parede, enquanto tia de Bereia é a igreja dos desigrejados. Por isso que a gente precisa que você faça parte, mas a gente vai limpar você da estrangeirice, vai te solidificar, mexer nos teus alicerces, teu telhado vai derrubar, porque se você começou a construir do telhado com muita falácia, com muita teologia, muito conceito, vai derrubar essa casa toda e a gente vai começar de baixo. Vai doer bastante, tá bom? É para corajoso mesmo. Então, aqui a Igreja dos Desigrejados lá no Instagram, tá bom? É a Igreja dos Desigrejados. Essa é uma coisa que você precisa ter firme. Se alguém te perguntar e você não tiver desviado, só for um desigrejado em relação ao sistema religioso, tá bom? Você tem que ter muito claro se você realmente é isso. Se não for, a gente vai ajudar você. E se você for, vem estar com a gente, precisando de você também e queremos andar em comunhão, tá? Desigrejado não é egoísta que busca os próprios interesses. Lá em Provérbios vai dizer que quem se isola é egoísta e busca os próprios interesses. Não nos isolamos. Este não é um motivo para você sair da comunhão dos irmãos. Não é isso,
tá? O único motivo é você ser chamado para a liberdade, chamado para fora, né, para viver a realidade do corpo de Cristo e não de uma organização mais, não de uma instituição ou de um dogma humano, de doutrina de homens. Se você olhou Isaías 1 e Ezequiel 8 e viu coisas ali que você não quer fazer parte, mantenha os alicerces, se solidifique na fé, porque desigrejado, sim, desviado jamais. A gente é desigrejado, mas não é bagunçado. E ali na Igreja dos Desigrejados no Instagram, você vai achar o link para preencher, tá bom? Para fazer parte desta obra. Tá bom? Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Então, desigrejei agora. A gente vai ajudar você. Vem com a gente. Eu conheço, meu filho está desigrejado, não sei quem lá está desigrejado, meu sobrinho, meu neto, o moço da escola dominical desigrejou, desviou. Não, a gente não é desviado, a gente só não está frequentando o modelo físico do templo, esse modelo ultrapassado, essas coisas que não tem nada a ver com a igreja, tá? Igreja é corpo de Cristo, espalhado nos 4 cantos da terra, tá bom? Então, você quer se reunir, você pode se reunir com a gente, pode se reunir com um cara no Nepal, com outro no Japão, tudo irmão em Cristo, tá bom? Acho que é isso, né? Ficou faltando alguma coisa? Não. Então, ali no Instagram, você procura a gente, a Tia de Beré e a sua escola bíblica no YouTube, chega de teologia furada, chega de teologia Nutella. A Tia de Beré ensino bíblico raiz, é fundamento e sã doutrina. A gente te ajuda a encontrar a fé, desenvolver a sua salvação, livro de teologias, heresias ou reformas. Estes são aqui nossas frentes de trabalho. Se você se identifica com alguma delas, que é a Igreja dos Desigrejados, que é o pastoreio de pessoas livres do sistema, tá bom? Nós não andamos sozinhos. Nós andamos de 2 em 2, Jesus nunca envia ninguém sozinho parado, né? Você vê que Paulo às vezes ia com Barnabé, outra hora brigava com Barnabé, coitado, ia com, sei lá, com outro, e vai indo, né? Então tem projeto de geração em geração, que é transmitir a tocha da salvação que os pais, avós, tataravós deixaram, esse evangelho diluído, deturpado, essas teologias e ideologias humanas que atrapalham as escrituras. A gente está recuperando a tocha de salvação e ensinando tataravô, avô, pai, mãe, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, a recuperar essa tocha, ter muito claro o plano da salvação e da redenção, né, e da vida eterna, para passar para as próximas gerações. A gente combate teologias, falácias, ensinos humanos e deturpações, o evangelho da besta, que traz um sofisma, que é uma ideia errada, e levanta fortalezas na mente, que embrutece a mente, não faz mais, não permite mais que se resplandeça o evangelho. Então, a gente tem essa hashtag mais Bíblia e menos teologia, e também tem o projeto aqui à frente que combate a violência doméstica e abusos dentro do sistema religioso, cujos dogmas eles mantêm o algoz protegido, fortalecido por gerações, enquanto sacrifica e subjuga, vitimizando a vítima por diversas vezes, sem fim, tá bom? A violência doméstica dentro do sistema religioso, pautado em dogmas equivocados das escrituras, traz uma diferença entre o combate da violência doméstica fora do sistema religioso, que a mulher vai, denuncia, passa por todos os processos que nós conhecemos muito bem, processo jurídico, psicológico, a gente passou por isso, né? Somos sobreviventes, sabemos como que funciona, mas dentro da igreja não se tem nem a denúncia, é proibida a denúncia porque vem aquele papo de perdão, e a palavra que Deus nos deu foi daquela mulher de Abel, da cidade de Abel, que Joabe foi procurar o filho de Belial, que escapou quando Davi voltou daquela perseguição que teve com seu filho Absalão, e aquele homem, filho de Belial, que são homens perversos que não têm cura, né? Tanto que o nosso algoz tem 80 anos,
e nós somos terceira e quarta geração, e nunca mudou, né? Muda de casa, muda de roupa, mas transformação não tem. Filho de Belial não tem. E o sistema religioso, através de equívocos das escrituras, de dogmas equivocados, fortalece essa violência doméstica. Então, o pai é violento, o filho é violento, o neto é violento, o bisneto é violento, e as meninas, as mães, as filhas que passam por isso também perpetuam o lugar da vítima. E, normalmente, se existe alguma denúncia, é um caso muito isolado pelas autoridades, e a igreja acaba sufocando isso. Então, essa mulher de Abel, que ela é pacífica e representa a igreja, é a base profética que nós temos desse ministério, está lá nas postagens, você vai achar o Rasga o Teu Véu Igreja no Instagram, tá? E tem um formulário para você preencher se você for vítima ou conhecer alguma vítima, se você for psicólogo, pastor e quiser saber mais, que é um projeto 100% bíblico, sem ideologia de gênero nem feminista. Mas essa mulher pacífica em Israel, uma mãe em Israel, não permitiu que a herança do Senhor fosse devorada e roubou a cabeça do filho de Belial para fora dos muros. Ou seja, denuncia, a gente usa isso para pautar a denúncia desse homem, a tirada desse homem do meio da família, a expulsão deste homem do convívio dessa mulher para que ela seja restaurada. Bom, essas sessões inúmeras de perdão, de aconselhamento pastoral com o filho de Belial não funcionam, tá bom? Aqui tem chave Pix, se você quiser colaborar, que também é o nosso e-mail, se você quiser colaborar. Acho que foi isso. A live começou um pouquinho meio deturpada, porque são dias difíceis aqui, mas eu espero ter trazido um pouco sobre o tema. Se tiver dúvida, quiser papear, é só falar com a gente. Acho que foi isso. Desigrejado não é desviado. Somos desigrejados, mas não tem bagunça. Nós mantemos os alicerces e as nossas paredes nós temos sim, mas o Senhor mesmo é um muro de fogo ao nosso redor. E Ele também, a glória dele está no nosso meio. Tá bom? Bom, desejo paz ao que é da paz. Para você que não é da paz, passa para trás da gente, que a gente está seguindo. A gente precisa muito destronar a casa de Acabe e de Jezabel, que faz o povo se prostituir com outros deuses e cala os profetas, cala a profecia, matando os profetas. Então, é contra isso que a gente vai. Foi um prazer, uma alegria. Um beijo para todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.